Preste atenção, preste atenção. Mas fala aí, Renata. Pode falar. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui num dia um pai feliz que o Matheus finalmente está aparecendo numa live aqui no meu canal. Ele foi assim, ele foi Ah, mas protagonista parece de um aquelas vídeo que eu fiz, crianças porém de não é 10 anos que ganhou um apenas um vídeo pirulito sobre num beleza, né? desenho Então, animado. é a pessoa mais importante do canal. Era, se havia qualquer dúvida que ele era autista, veja essa expressão facial. Thank you very much, Dr. Dress. I will pass to my friend Neda so she can ask you the next question. Okay? Yeah. Thank you, Dr. Jones, for the fine explanation. And I'm going to continue. Então, galera, eu estava me decidindo se eu faria ou não faria um vídeo a respeito do Matheus Tiburcio. E assim, até então, porque os meus inscritos pediram, falaram para eu acabar de uma vez com a mitomania dele, né, derrubar essa máscara de falso intelectual, mas eu não fiz, tá? Tinha pensado em não fazer porque eu fiquei com pena. Fiquei com pena, né, porque você vê claramente que ele tem algum distúrbio, né? Não sei se é Asperger, né, o autismo, enfim. E eu vou mostrar isso em vídeo. E olhei o Facebook dele, né? Vi que ele é uma figura meio patética. E, gente, eu estou falando. Vocês podem estar achando que eu estou um monstro, né? Mas hoje eu decidi que era o tempo, né, da simpatia acabar. Hoje vocês estão vendo, né, de primeira mão o Douglas Mal, beleza? Então, assim, me desculpem se eu estou parecendo arrogante para vocês, mas quem viu o meu debate com ele, né, sabe. E quem viu o último vídeo que ele fez sabe que eu tenho todos os motivos para estar sendo ríspido, certo? E bem claro, e cortar o pedantismo dele pela raiz. Então seremos direto. Vi o perfil dele, né? Vi que ele parecia uma figura meio patética e tal. E eu pensei, tem os vídeos dele chorando porque ele foi esculhambado pelo Olavo de Carvalho. Os vídeos dele sobre o Nogué. Então, assim, você percebe. Você tenta traçar, né, uma análise psicanalítica do menino. E você percebe que a arrogância dele é um caso claro do que a gente chama de mecanismo de compensação. Tá? O que acontece? Esse menino, ele provavelmente teve uma vida social muito exclusa, né? Deve ter sofrido bullying, deve ter sido muito zoado, por motivos óbvios. E quando você não tem aceitação social, você não tem reconhecimento social em nada, quando você finalmente encontra alguma coisa em que você pode se agarrar, né, por reconhecimento social, aquilo ali vira a muleta do ego. Né? Então, no momento que aquilo ali vira a muleta do teu ego, você se torna extremamente competitivo naquilo ali, né? E você quer usar aquilo ali para se sobrepujar aos outros. Aquela teoria de trauma reprimido, né? A teoria psicanalítica no geral de que o oprimido vira opressor e tudo mais, vem um pouco disso, tá? Porque quando você sofre alguma espécie de repressão, você tem um problema emocional, alguma coisa do gênero, você é excluído socialmente, e você não trata, você não faz uma psicanálise, né? Você não vai a um psicólogo, você, né, você joga isso numa caixinha, né? Você guarda isso numa caixinha, a coisa não é resolvida, a coisa vai se alimentando, e quando você encontra um mecanismo de compensação, aquela coisa estoura, né? E numa egolatria, ou né, seja lá a forma em que você compense tudo que você sofreu. Então, Matheus Tiburcio, eu não sei o que ele fez, se ele fez letras, se ele fez literatura, o que ele fez, mas você vê que ele tem uma obsessão, certo? Com norma culta, seja com gramática, seja com ortografia, e ele foge de todo debate que você tiver com ele sobre qualquer coisa. Você está discutindo qualquer coisa com ele,
ele vai desviar o foco do debate para focar em gramática. Por quê? Porque é o mecanismo de compensação dele. É naquele ponto em que ele, né, ele acha que ele consegue se afirmar em cima dos outros, entendeu? Então é ali que ele vai tentar falar que os outros são burros, que os outros são analfabetos, etc. Embora ele não esteja refutando absolutamente nada. Douglas, não sei o que, eu criei um PDF, eu printei todo o meu debate com ele, eu tenho um PDF de 14 páginas, sublinho todas as falácias que ele fez, enumero tudo, refuto ele. Então, assim, não vou ficar falando do debate que eu tive com ele aqui, porque, primeiro, não foi um debate. Ele fugiu do debate. Eu coloquei todas as teses, ele fugiu, eu reafirmei a tese e ele ficou fazendo falácia, e ele e os inscritos dele ficaram tentando falar que eu escrevo mal, que eu sou burro porque escrevo mal e etc. Né? Então, assim, um ad hominem abusivo, né? Que também pode ser chamado de ad persona. Até comentei isso lá. Qual que é a diferença? Né? Aproveitar para ensinar um pouco de dialética erística para vocês. Geralmente, quando a gente fala ad hominem, a palavra ad hominem sozinha, ad hominem, na verdade, é uma categoria, né, de várias subcategorias de ad hominem. Então, por exemplo, o ad hominem mais tradicional, que é o que a gente entende por ad hominem mesmo, na verdade a expressão dele é ad hominem de tu quoque, né? Tu quoque é tipo assim, até tu, entendeu? Ad hominem de tu quoque é quando a pessoa ela tem uma tese, ela defende uma tese, mas ela não aplica a própria tese. Por exemplo, um católico que fala que se masturbar é errado, mas ele se masturba. Aí você vai e usa o fato da pessoa humana dele, né, não praticar da própria tese ou contradizer a própria tese para falar que a tese dele é errada. Isso é ad hominem dito quoque, né? Então, quando você tenta usar o sujeito em função do que ele defende para demonstrar a contradição. Então a gente chama, né, de ad hominem de evidência de contradição. Isso é uma falácia, porque não é porque o sujeito contradiz a própria tese que a tese dele é errada em si, né? O que é o ad hominem abusivo? O ad hominem abusivo, né, ou também chamado de ad persona, não existe uma relação entre o sujeito e a tese. O ataque é direto ao sujeito. A ideia é você tentar minar o sujeito, tentar minar a própria figura do sujeito, para que você desacredite ele completamente, entendeu? Você dá descrédito a ele, para as outras pessoas nem sequer acompanharem o debate. Então é isso que ele faz. A tua gramática é ruim, não sei o que lá, né? É ad persona, é um ad hominem abusivo, né? E enfim, todo mundo ali percebeu, né? A verdade é que ele ficou desesperado. Por quê? Porque se você for lá, você vai ver que... Gente, o canal dele tem 5.000 inscritos. O meu tem 2.300. Certo? Eu fui no canal dele. Imagina, você vai lá, você entra no terreno do inimigo, você entra no canal do cara, você comenta lá, ele debate com você, e você dentro do canal dele... Você tem mais aprovação social que ele. Os meus comentários ali tiveram 26, 30 curtidas, enquanto dele tinha 3, 4, e todo mundo comentou falando que ele estava errado. Uma galera comentou me dando razão. Então, pro ego dele, ele ficou desesperado, porque costuma funcionar. Ele xinga a gramática, xinga o outro de burro, e aparentemente funciona. Comigo não funcionou. Ele viu claramente que não funcionou, e ficou desesperado. Aí eu pergunto, tinha motivo do vídeo que ele fez hoje, ele comentar sobre mim e me chamar de analfabeto despretensiosamente? O problema da direita brasileira. Eu nem sou direita, né? Ele me citou ali pra quê? Entendeu? Por quê? Porque ele, percebendo que eu sou uma das poucas pessoas que desestabilizou o ego dele e fez as pessoas duvidarem da credibilidade que ele tem, porque até então os seguidores dele tinham ele, né, por credibilidade. Quando as pessoas viram debater com ele e viram que ele talvez não tenha tanta credibilidade assim, em vez dele debater comigo, ele vai ficar me citando despretensiosamente, entendeu? Falando Douglas é analfabeto, Douglas é isso, Douglas é aquilo, para
fugir de debate. Tiburcio, você não vai fugir. Eu printei tudo. Eu criei um PDF e quem quiser ver o debate vai ver. Está lá categorizado cada falácia que você fez. Você não vai fugir desse debate. Todo mundo viu que você errou, que você perdeu e ponto final. Nesse vídeo que ele fez, ele falou que eu cometi um erro de gramática profunda. Esse comentário dele foi sensacional, né? Porque, pro azar dele, no grupo de filosofia que eu pertenço, que estão as pessoas que eu conheço, de 10 anos que eu conheço o cenário do debate na internet, a galera que mais estuda tá lá. Uma galera que veio do neocantismo, era da página neocantiana, uma galera que tinha páginas independentes, uma galera muito forte tá lá. Tem um moleque lá que estuda Wittgenstein, né, conhece tudo de teoria da linguagem, etc. E na hora que viu o Matheus Tiburcio falando essa besteira, veio me dar um apoio e comentou, a distinção real entre gramática de superfície ou gramática superficial e gramática de profundidade ou gramática profunda consiste na demonstração do contraste entre dois aspectos do uso gramatical. A gramática superficial é a construção gramatical de frases, ou seja, o emprego lógico-sintático das possibilidades combinatórias de palavras na formulação de uma sentença proposicional. Todo o caráter de operação de expressões na comunicação particular. A gramática profunda é a determinação dos jogos de linguagem dada pela forma devida, onde esses tipos de regras sensíveis às ocasiões particulares não parecem capturar todas as características importantes do uso da linguagem. Esta distinção é básica para qualquer um que tenha lido o livro Investigações Filosóficas do Wittgenstein. Sua confusão se dá ao dizer que errar na escrita é cometer um erro de gramática profunda, né? Se o senhor tivesse lido os autores que cita em sua vontade de demonstrar notório saber, saberia que o sentido do termo linguagem profunda se refere às investigações dos jogos de linguagem e ao caráter formal do uso em um contexto específico, gramática de linguagem, e não sobre os aspectos da doxa dos idiomas particulares, como erros de digitação, né, ou gramática, etc. Então, gente, o Matheus Tiburcio, ele é um mitomaníaco, o que é comum entre gente que tem esse tipo de transtorno de Asperger e etc. Porque essa necessidade de se afirmar por mecanismo de compensação cria pessoas mitomaníacas, né? Eles precisam falar que, porque não sei o quê, porque eu leio alemão, que eu falo inglês, que não sei o quê, que eu estudei isso. Tudo mentira, tudo balela. Quando essas pessoas começam a tentar aplicar o conhecimento que supostamente tem, a máscara cai facilmente. Eu coloquei um textão, ele falou pra mim, eu conheço isso tudo, eu aprendi com o professor tal. Mas e daí? Ele mencionou que aprendeu com tais autores, mas cadê a aplicabilidade desse conhecimento? Cadê a antítese? Cadê a refutação? Não tem. Entendeu? Então, tipo assim, por que eu ou qualquer outra pessoa temos que acreditar, né, na sua afirmação de que você estudou o assunto e com tais autores? É autoridade por ela mesma? Entende? É idiotice. Isso é mitomania. Falou pro Conde que falava inglês, que não sei o que lá, passou uma vergonha na entrevista que fez. Inglês ridículo. Mandei para ele fontes sobre Gödel. Mandei 10 artigos sobre Gödel que afirmam tudo que eu digo. Sabe o que ele respondeu? E o Kiko? Então, você não tá interessado no debate, você quer fugir ou você não lê inglês? E fugiu das minhas fontes. Então, assim, a sua máscara de mitomaníaco, meu querido, me desculpe, mas vai cair hoje, tá bom? Vai cair hoje. Então, assim, vamos lá. Apontando por que o Matheus Tiburcio não sabe absolutamente nada. Vou demonstrar o modus operandi dele. Eu vi um vídeo dele que ele fala o problema do Brasil. E aí ele começa o vídeo dizendo, algumas pessoas dizem que o problema do Brasil é o liberalismo, outras pessoas dizem que é o comunismo, outras dizem que é o internacionalismo maçom, que não sei o que lá. Mas a verdade do Brasil é uma só, é a burrice do povo brasileiro.
Aí ele fica o vídeo inteiro falando de burrice, porque as pessoas são burras, são burras, são burras, as pessoas não têm alta cultura, que não sei o quê. E ele ainda diz que não é Olavete. E ele tem a coragem de colocar na foto do perfil a imagem de Chesterton. Como se ele tivesse lido Chesterton. Se ele tivesse lido Chesterton, ele saberia que Chesterton ele rejeita completamente o elitismo, ele rejeita completamente o academicismo, ele rejeita completamente o establishment burocrático de você supor, né, que pessoas humildes, que pessoas que não tiveram acesso à educação não são capazes de entender ou conhecer a verdade ou agir pelo bem, pelo justo e etc. Chesterton rejeita isso completamente. Tanto Chesterton quanto Belloc. Eles são avessos a isso. Isso é absurdo. Né? Isso é um elitismo que de catolicismo não tem absolutamente nada. Então como é que ele tem a audácia de colocar uma foto do Chesterton e ficar fazendo esse tipo de elitismo? Né? A posição distributista é a posição que se volta para o homem comum e vê na vida comum do homem humilde, certo? É todas as virtudes, certo? Que o homem do establishment burocrático não tem. Né? É uma das bases fundamentais do distributismo. E como é que ele coloca uma foto de Chesterton e fala umas bobagens dessa? Percebem como ele é mitomaníaco? Esse garoto nunca leu Chesterton na vida. Duvido que tenha lido. Duvido, né? E aí, qual é o problema do Brasil? E aí ele faz um vídeo inteiro né, e aí ele fala que não é Olavete, mas você vê que isso é um vício claro de Olavo. O Olavo tem o mesmo vício, né? O Olavo ele vai criar esse mito da alta cultura, que a solução de todo problema político, econômico é o que? É a erudição, é trazer a alta cultura, é ler literatura para construir o imaginário e tal. Bobagem, bobagem, bobagem. Eles fazem isso para eles desviarem. Certo? Porque, como eles não sabem nada de ciência política, não sabem nada de teoria do Estado, não sabem nada de fenomenologia da linguagem, não sabem nada de gnoseologia, teoria da mente, epistemologia, ontologia, né? Seja lá o que for, se eles não têm nada para discutir, se eles não têm nada para demonstrar o conhecimento deles, cabe a eles ficar falando que os outros são burros. Né? E fica o juízo por ele mesmo. Aí ele fez esse vídeo, né? Qual que é o problema da direita brasileira? A estratégia dele foi a mesma. Qual que é o problema da direita brasileira? Porque ela é burra. As pessoas são burras, porque são burras, não sei o que lá, tá, mas e aí? Assim, por que eu tenho que supor que você é mais inteligente que todas essas pessoas? Porque os seus vídeos não me dão material para isso. Né? Engraçado que eu falei que o seu vídeo é canalzinho de fofoca e no dia seguinte você faz uns vídeos, olha só, de fofoca. Falo que os seus vídeos não tem conteúdo e você faz vídeos sem conteúdo. Então quer dizer, aí você me cita como possível semi-analfabeto para, não sei, exemplificar, né, para dar finalidade à sua crítica de que o problema da direita brasileira é que o povo é burro, mas deixa eu entender. Então, enquanto a gente está discutindo teoria A ou B do tempo, a gente está discutindo estética transcendental, dialética transcendental, racionalismo crítico, fenomenologia da linguagem, redução fenomenológica a epoqué, intuicionismo eidético, né? A gente está discutindo tomismo contra agostinianismo, internalismo, externalismo, teoria do conhecimento, epistemologia geral, idealismo transcendental, entendeu? Enfim, a gente está discutindo tudo, teoria política, teoria econômica, teoria monetária, dos juros e da moeda, teoria de Estado, teoria do direito. Aí você que faz vídeo de fofoquinha pra falar de Nando Moura, quer dizer, nós que somos os burros, o intelectual é você. Você não produz nada nos seus vídeos, absolutamente nada. Certo? Então, que fique bem claro, que todas as pessoas entendam bem. Ele é mitomaníaco, certo? Não acredita em nada do que ele diz que estuda, porque ele não estuda. Isso é claro para qualquer um que estudou. E você percebe
que ele só é alencado como intelectual pelos seguidores dele, porque os seguidores dele não têm estudo. Você vê nos vídeos de Pergunte ao Matheus Tiburcio, você não vê pergunta de profundidade intelectual alguma. Os meus inscritos chegam para mim e eles me perguntam, a gente fica o dia inteiro discutindo coisas hipercomplexas, de Hegel a Heidegger, né, ao ser e o tempo, ser e nada, e o que puder imaginar. O que os seguidores do Matheus Tiburcio perguntam para ele? O que você acha do anime tal? Você viu o anime tal todo? Tem gnose nesse anime aqui? O que você acha da crítica que o Nando Moura fez ao Felipe Neto? Então, é óbvio que essas 5.000 pessoas vão alencar ele como intelectual, porque são pessoas que não têm capacidade para ajuizar, né, se o que ele diz tem algum fundo de verdade ou não. É óbvio que qualquer coisa que ele disser, as pessoas vão acreditar. Entendeu? Só que assim, você errou feio, meu querido. Você errou feio porque você construiu esse teu castelinho de areia aos poucos, com ignorantes olavetes, construiu esse castelinho de areia e você cometeu o erro de vir falar do meu canal, certo? Cometeu o erro de não se retratar, cometeu o erro de não me aceitar bem no debate. Então eu não tenho outra escolha que não desmoronar, né, esse teu castelinho de areia, esse teu castelinho de cartas, tá bom? Então fica aí os vídeos, né? Então, é isso, cara, entendeu? A pessoa, o problema é que os outros são burros. Mas ele não resolve nada. O problema da política brasileira é que o brasileiro é burro. E aí, no vídeo inteiro, ele não discute economia, política, teoria do Estado, nada. Só fica falando de alta cultura, alta cultura, alta cultura. E que alta cultura que esse moleque tem? Parece que ele só conhece anime. Fica discutindo, sei lá, One Piece, Black Clover, etc. Eu não sei como uma pessoa que supostamente tem tanto tempo para maratonar anime, né, tem supostamente erudição de alta cultura. Não sei. Me desculpe, tá bom? Não acredito. Não acredito que leia em alemão, não acredito que leia em inglês, não acredito que fale inglês. Sobre Gödel, tá? Resolvendo o debate, eu vou ler em inglês. Aqui não sei falar para vocês se o meu inglês é melhor que o dele ou não, mas eu vou ler isso aqui em inglês, tá bom? À medida que eu leio, eu vou traduzindo, certo? Já que o Matheus Tiburcio não quis fazer, então vamos lá. Vou ler isso aqui em inglês, tá bom? Eu vou traduzindo. Gödel and Gödel, ou Gödel and God. Kurt Gödel, one some have called the greatest logician since Aristotle, undermined at the very foundations of classical mathematics with his incompleteness theorem, and, by the way, thereby reaffirmed his belief in God. Então aqui está dizendo, né, Kurt Gödel, que foi chamado de um dos maiores logicistas, né, ou lógicos desde Aristóteles, undermined tipo minou, tá? Ou seja, ele minou, ele destruiu vários fundamentos da matemática clássica com seu teorema da incompletude, certo? E, além disso, reafirmou sua crença em Deus, tá? The mathematicians, his work was nothing short of cataclysmic. The most of the rest us, it is merely counterintuitive, paradoxal and maddening. I invite you down the rabbit hole into a realm of paradox worth of Alice. Until Gödel proved his theorem, it was true that mathematics, alone of the science, was self-contained, not having to refer to anything outside mathematics. Mathematics was created by mathematicians as a complete facet of entity, while other scientists had to discover the outside world. More precisely, mathematicians held that any true statement in any property set up mathematical system, say arithmetic or algebra, could be shown to be true by using solely the axioms and rules of that system.
Traduzindo, aqui está falando que até chegar às críticas de Kurt Gödel, né, a matemática, né, abstraída da ciência era entendida como um sistema fechado, né, era self-contained, um sistema fechado, e que não poderia se referir a nada fora da matemática, né? Só que aí os analíticos, né, eles quiseram desenvolver, né, ou seja, usar a linguagem matemática, supondo que ela poderia questionar ou discutir coisas além da matemática, beleza? E aí foi aqui, né, que Gödel começou a criticar os analíticos, né, quando eles suporam que a linguagem matemática poderia, né, transcender a si própria e discutir coisas para além da matemática. Aí que vai dizer, ó, Gödel proved the opposite, ou seja, enquanto os analíticos eles estão tentando, né, usar da linguagem matemática para discutir outras coisas fora do sistema fechado da matemática, Gödel provou o oposto. His theorem shows that any properly set up mathematical system containing arithmetic has true statements within it that cannot be proved true by using solely the axioms and rules of the system. Mathematics is therefore not complete itself as was supposed. Confirmation of the truths not provable with mathematics can only be found outside of what had previously been assumed to be a self-contained mathematics. This is where God came in for Gödel, but more about that later. Certo? O que aqui está falando, né? Gödel demonstra que a linguagem matemática não pode sequer provar os seus próprios axiomas, né? E como eu já expliquei, e que tem artigo falando disso, né? A inspiração para Gödel disso aqui é porque Gödel foi leitor de Kant, certo? Ele estudou Kant, estudou o problema das antinomias da razão, e com esses estudos ele foi desenvolvendo esse entendimento dele da matemática. Então é muito próximo isso aqui da antinomia da razão, ou seja, que a matemática enquanto sistema fechado, ela parte de axiomas dos quais ela mesma não pode demonstrar, né? Os seus axiomas são indemonstráveis. Então, tipo assim, como, né, que você usaria a linguagem matemática para discutir coisas fora do sistema dela, né? Se as próprias bases que a fundamentam não podem ser provadas por elas mesmas. Qual que era o problema que estava acontecendo? Você tinha alguns analíticos ali, né, que eles eram neopositivistas, né? Neopositivistas no sentido próprio de naturalismo, de ateísmo e etc. Né? Os caras eram ateus, mas eles estavam usando, né, dessa matemática que se desenvolve axiomática desde de Russell, né, que é um sistema axiomático, para formar essa linguagem formal e discutir coisas para além da matemática. O que Gödel está tentando demonstrar, gente, pelo amor de Deus, é o seguinte. Por exemplo, vamos pegar o que a gente já trabalhou aqui, sobre o problema do argumento ontológico, né? Inclusive, né, para pegar um argumento... vamos pegar qual era o problema do argumento ontológico. Quando Santo Anselmo ele suponha que provava Deus pela razão, Hume, Kant e outros filósofos criticaram justamente no sentido de que, para você supor que a prova, que tipo assim, demonstrar Deus racionalmente prova que Deus existe, né, fora da razão, você tem uma petição de princípio, né, implícita de que isso só faria sentido se a razão for ela mesma, né, real, fora da mente humana, né?
que isso acontecia no platonismo, né? Por quê? Porque entre os platonistas, né, os platonistas acreditam que do uno emanava a logos, né, e a logos ela era ali a descrição, né, de todas as leis da razão e etc. Entendeu? E o espírito humano, né, a razão humana, ela tem acesso a essa logos, e o que a razão humana consegue definir em ideia existe fora da mente humana, entendeu? Por quê? A razão humana só pode alcançar algo em ideia se essa coisa existe enquanto forma pura da ideia. E tudo que existe na forma pura da ideia está descrito na logos. Mas isso é um pressuposto implícito no argumento ontológico. Se a pessoa não acreditar nisso, ela não precisa acreditar no argumento ontológico, né? Se eu não acredito que exista nada fora da razão que justifique o que o sistema dela pode demonstrar, então eu não preciso acreditar em nada do que ela consegue demonstrar, né? E o que Gödel está querendo demonstrar ali é justamente então, como é que os ateístas criticaram o argumento ontológico e agora eles estão querendo usar a matemática achando que uma linguagem formal pode provar qualquer coisa para além da matemática. O pressuposto implícito é o mesmo, né? Eu não preciso acreditar que o que você prova pela matemática existe além da matemática. Eu só posso acreditar nisso se eu acreditar que há alguma coisa fora da matemática que a justifique, né? Por quê? Porque a compreensão de que a matemática é um axioma, né, é uma compreensão, né, como diz aqui, self-contained, de sistema fechado, que o símbolo ele se justifica. O símbolo ele só se justifica, né, sobre um pressuposto de uma tese de que ele é extramental. Como você vai partir do pressuposto que um número é extramental, sendo ateu, seu neopositivista? Não faz sentido. Então o que Gödel está criticando é justamente isso, é a incoerência de um ateu tentar, né, partir do pressuposto de um realismo matemático, axiomático, onde o número entende-se como anti-rem, como extramental, se ele não tem nenhuma crença metafísica, né, que justifique esse caráter extramental da matemática. É isso que é o teorema da incompletude, né? Essa é a questão aqui. E isso são coisas que vários e vários artigos em inglês falam. E aí o Matheus Tiburcio, ele fala pro Conde, você tem que saber ler inglês porque os melhores artigos estão lá fora, que não sei o que não sei o que lá. Mas aí quando os caras vêm debater comigo e eu coloco um monte de artigo em inglês, não serve, né? Então, enfim, essa é a questão, né? Então aqui, ó, vamos lá. The proof of Gödel's incompleteness theorem is very complicated, but its core consists of the construction of a true self-referential arithmetical proposition that is shown to be unprovable within arithmetic. A test of the core arguments can be found in a much simpler argument about a supposedly self-contained truth-telling machine. 1. Imagine a truth-telling machine M that can answer all questions allowing solely a yes or no answer about the truth of any statement submitted to it, but by axiom can only answer correctly. That is, it cannot lie. Isso não pode mentir, né? M stands in the stead of Gödel's starting point of arithmetic. 2. Consider the statement S. The M will never say S is true. This is akin to the self-referential proposition in arithmetic that Gödel constructed. For the statement S is defined in terms of statement S. Ask M if S is true. If M say S is true, then M will never say S is true. Is thereby falsified. So M has incorrect answered a question.
Hence, M cannot say that S is true, since by axiom it gives only correct answer. 5. Step 4 confirms that M will never say S is true, verifying that the statement S in step 2 is indeed true. 6. Here is the dilemma. S is true, but M cannot say so. M is consequently an incomplete truth-telling machine. The answer to is S true lies outside of M. Isso aqui é um experimento, né, mental da máquina, que seria o quê? Truth-telling machine, é a máquina contadora de verdade, enfim. Ele demonstra que esse problema da incompletude, né, na lógica cria, por exemplo, um paradoxo nesse experimento da máquina. Esse experimento da máquina não é criado com Gödel, tá? Isso é muito antigo. Você tem lá o paradoxo do mentiroso, né? Que, enfim, eu não lembro qual foi o filósofo que formalizou, né? O Christian e o Renzo estavam falando disso no grupo, mas é basicamente a reformulação do paradoxo do mentiroso. Inclusive tem um outro matemático que pegou essa experiência mental e fez, tá? E comprovou o teorema de Gödel. Foi agora eu não lembro quem. Eu acho que foi o próprio Alan Turing. Eu acho que o próprio Alan Turing foi o próprio Alan Turing que tentou, né, tentou falsear o experimento de Gödel e acabou comprovando ali o experimento de Gödel. Esse experimento aqui é importante porque isso que Gödel desenvolveu, relacionado ao seu teorema da incompletude, já desmonta completamente a bobagem de David Ribeiro, do Ícaro do canal Mateses ou de qualquer outro que tenha falado que o teorema da incompletude do Gödel fala só sobre a matemática. Não é. Gödel está levando ele para tudo. O próprio Gödel fez isso. Era interesse dele disso. E isso no Círculo de Viena foi usado entre neopositivistas, neocantianos, etc., no debate externalismo e internalismo, né, sobre o fisicalismo, na ideia se era possível conseguir criar uma máquina com inteligência artificial, se é possível reproduzir a consciência numa máquina e tal. Isso foi um debate assim enorme, né, entre os vieneses, e tudo isso foi contextualizado com Gödel, com esse teorema aqui, com esse experimento mental dele e tudo mais, entendeu? Então, cara, isso é conhecidíssimo na história da filosofia. Os caras não conhecem isso porque eles não têm o menor estudo. O cara pega um manualzinho lá de filosofia da matemática, a posição do Gödel na matemática é isso, mas o cara não sabe o contexto, não sabe o que está sendo discutido ali, não sabe o interesse de Gödel por trás disso, né? Então tá aqui, ó. Gödel theorem, which rocked the world of mathematics, didn't shock at Gödel. He had been a lifelong Platonist, believing with Plato that anything we can see or conceive of is just a poor shadow of an eternal objective ideal, né, ou ideia objetiva that exists beyond the real world, ideia objetiva que existe por trás do mundo real. It was hence no surprise to him, isso não surpreendeu, as descobertas dele, o seu desenvolvimento da teoria da incompletude não surpreendeu. To him, that there are mathematical truths that mathematics cannot prove. He concluded that proofs of those truths are part of the omniscience of an eternal God, who is external to the real world, thus strengthening his long-held theism. In his later years, Gödel even tried to construct a formal logic proof of Gödel's existence. O nome do artigo é Incompleteness, The Proof and Paradox of Kurt Gödel, Great Discoveries. Então, isso aqui está demonstrando, né, esses caras quiseram debater falando, não, mas a prova, o teorema
da incompletude não tem nada a ver com a prova modal, ontológica de Deus. No teorema da incompletude, né, não está implícito nenhum objetivo apologético de Gödel. Balela, é óbvio que está. O cara só desenvolveu aquilo ali, entendeu? Com leitura de Kant, com leitura de Leibniz, com leitura de Platão. O cara tinha o interesse evidente em demonstrar que, sem você estar pressupondo Deus, entendeu? Você não pode assegurar validade de nenhum sistema axiomático. Então o que ele está fazendo é chegando para os realistas matemáticos, né? Aqui a gente pode chamar de platonistas matemáticos, porque eles axiomatizavam a matemática como um sistema fechado, e isso ali foi vulgarmente chamado de realismo matemático na filosofia da matemática. Mas é uma bobagem, entendeu? Então o que ele está fazendo é justamente falar para esses neopositivistas que eram realistas matemáticos que isso é uma incoerência. É incoerente você tentar ser realista matemático e ser ateu, e não considerar nada exterior à própria matemática, metafísico, que a predique. Esse é o ponto do Gödel ali. Aí o David Ribeiro é tão burro, é tão nécio, é tão ignorante, que ele ficou falando, o Douglas é burro de estar falando que pro realismo matemático tem que acreditar em Deus. Ele acha que Gödel era teísta só porque Gödel era realista matemático. Mas olha só, tem outros filósofos ali que eram neopositivistas e realistas matemáticos. O ponto não é esse. O ponto é justamente que os outros filósofos que eram neopositivistas e realistas matemáticos eram burros. Eles estão em contradição. E é exatamente esse o ponto de Gödel. O debate no Círculo de Viena é praticamente entre realistas matemáticos. Porque o debate no Círculo de Viena entre analíticos, né, era tentar construir um sistema formal que pudesse usar a linguagem matemática para discutir tudo, além para além da matemática. E, só que entre esses você tem alguns realistas que são teístas. Então isso pode se fazer sentido, né? Porque é pelo platonismo de fato, o realismo de fato, da cosmovisão Platão ou pitagórica, que considera que a matemática ela é descrita na logos, ela existe extra-mentes, ela é anti-rem, certo? Justifica você poder acreditar que o que você prova com matemática é real, porque a matemática ela é um postulado anti-rem. Agora, para os neopositivistas, não tem como você supor que a matemática é anti-rem, ela só pode ser post-rem. E se ela só for post-rem, ou seja, algo pós-razão, algo formalizado meramente noético, conceptual, como que isso é realismo? Não tem como ser, entendeu? Seus burros. Então espero que isso aqui esteja resolvido. E eu vou colocar na descrição todos. Gente, eu coloquei artigo em inglês, sobre... que tem um que assim Did Kant, como é que é o nome? Did Kant anticipated incompleteness Gödel theorem with his reason antinomies theorem? Tipo assim, Kant antecipou, conseguiu Kant com a sua teoria da antinomia da razão antecipar o teorema da incompletude? E ali mostra toda como que a questão é formalizada de Kant a Gödel, da antinomia da razão, a teoria da incompletude, e isso continua até o Wittgenstein, com a fenomenologia da linguagem e todo o problema da irredutibilidade do símbolo, que é inclusive um problema muito maior que o problema das antinomias da razão. Tem vários outros ali, eu coloquei Kant and Gödel, Plato and Gödel, Gödel and Real Platonism, Gödel and God, Gödel Return to Phenomenology, ou seja, Gödel retorna à fenomenologia, mostrando que o que Gödel está querendo criticar ali entre os analíticos neopositivistas do Círculo de Viena, é justamente trazer a crítica, o criticismo, a fenomenologia kantiana para dentro da discussão analítica. Coloquei artigo tudo disso, tá tudo ali em inglês. Entendeu? Gente, eu li
nos últimos 5 anos, eu li mais de 23 artigos em inglês dessa merda. Aí me vem uns animais, entendeu? Baseados em Wikipédia ou em algum PDFzinho que ele estudou na universidade sobre filosofia da matemática, querer dar carteirada em mim. Por favor, né? Aqui não. Né? E sobre... Aí você vê... Olha as merda que... Entendeu? Você vê, o David Ribeiro é tão burro que olha só o comentário dele. Entendeu? Então, vocês vão levar a sério a mim ou vocês vão ver gente que faz esse tipo de comentário? Então, por favor, espero que o caso esteja encerrado. Espero que peçam para parar, que eu continue o debate com eles, que não sei o quê. Não existe debate, não existe debate. Eles são todos sofomaníacos, né? Eles se acham geniais quando falam coisas evidentes, como eu demonstrei prints do Técio, né? Eles são mitomaníacos, eles mentem ter estudo do que claramente não tiveram. São todos pedantes, todos arrogantes, todos desviam o debate, não batem na tese central. São todos burros. Tá bom? Não tem debate aqui. Não tem debate. Entendeu? Gente, eu não formalizei isso aqui ainda porque dá trabalho. Entendeu? Porque isso aqui é uma discussão que para mim nem é tão importante. Gödel não é tão importante porque eu estou desenvolvendo. Eu tenho que desenvolver todo o meu estudo do que eu estou falando, né? Que a crise cética aconteceu no empirismo dentro da própria escolástica tardia. Estou tentando salvar o kantismo e o hegelianismo das bobagens olavetes. Então, tipo assim, tem muitos estudos que eu tenho que fazer e prender minha atenção antes de eu querer discutir isso. Então, se eu tivesse tempo para falar, vou encerrar essa questão, entendeu? E aí eu juntava um monte de artigo, fazia uma live com o Renzo e com o Christian, e eu solucionava isso aqui de vez. Só que eu não tenho tempo. Porque, entendeu? Se eu tivesse tempo para transformar isso aqui num massacre, e eu acho que já foi, eu acho que isso aqui já foi um massacre. Sinceramente, né? Mesmo eu nem ter tido tempo para fazer isso aqui. Então eu espero que parem de dar essas... Elas não merecem benefício da dúvida. Não merecem, tá? Ao Ítalo, o canal do Mateses, né? Tipo, eu não queria entrar num debate com ele, né? Porque, por exemplo, eu acho que o Ítalo até me recebeu bem. A gente teve uma conversa honesta e tal. Achei ele assim meio resistente, meio arrogante. Eu acho que ele tem a mente muito fechada. Apesar deles criticarem o Olavo, você vê claramente que a resistência deles ao kantismo, à fenomenologia, é uma questão, é um problema que eles herdam do olavetismo. Evidentemente isso. Porque você fala de Kant com a pessoa diz rejeita tudo de Kant. A pessoa não conhece Kant. Eu tive uma discussão com ele no WhatsApp, que eu falei de Gödel. Ele discutiu comigo, com o Renzo, com o Cris. E, tipo assim, ele sabia explicar o teorema de Gödel. Ele explica. Só que, gente, tipo assim, explicar o teorema, entendeu? Não é conseguir fundamentar o teorema, não é fundamentar o porquê do teorema, não é fundamentar o contexto do teorema, não é fundamentar qual a serventia do teorema ali. Esse aqui é o problema, entendeu? E ele não soube, e aí a gente levou um monte de prova, levou um monte de artigo, aí eu tentei explicar, falei para ele de antinomia da razão, aí ele parecia não conhecer, falei para ele da fenomenologia da linguagem, ele perguntou o que é fenomenologia da linguagem, me explica. Aí eu expliquei, aí ele falou muito confuso, então quer dizer, você vê que a pessoa não conhece fenomenologia da linguagem, não sabe o que é o problema da irredutibilidade simbólica. Entendeu? Então, tipo assim, não tô querendo desmerecer ele. Eu acho que ele tem um trabalho, né? O canal dele é focado em analítica, né? Em linguagem formal e etc. Né? E é um trabalho muito bom, né? Eu não conseguiria explicar a linguagem formal, 5S, Megazord, sei lá, né? Que ele até me zoou, porque eu chamei de linguagem matemática, ele falou que não é linguagem matemática, é 5S plus Megazord, né? Ele até me zombou, enfim, realmente não conheço tanto. Então, assim, não acho o canal dele ruim, certo? Mas eu acho o canal dele um estrito senso. Você quer aprender ali sobre analítica, né, e tal, o canal dele é bom. Não vou fazer a minha briga com o Tibúrcio, manchar o meu juízo
sobre o Ícaro do Mateses. Eu acho que o Ícaro do Mateses não merece que eu leve a minha briga com o Tibúrcio a ele só porque ele tentou defender o Tibúrcio. Porque o Tibúrcio convida o Ícaro para fazer live, o Tibúrcio, né, tenta ajudar a divulgar o Ícaro. Então, assim, é óbvio que eles têm uma amizade, é óbvio que o Ícaro vai ficar a favor dele. E é óbvio que o Ícaro é muito mais inteligente que o Tibúrcio. É evidente isso, né? Só que eu também preciso me defender. Eu não vou baixar a cabeça, entendeu? Eu não vou ficar dando gratuitamente autoridade pro Ícaro porque ele é formado, porque que ele leciona linguagem modal e etc, entendeu? Então, assim, muito menos. Respeito ele, respeito o trabalho dele, mas nesse debate sobre Gödel, eu insisto que eu acho que eles estão errados, né? Porque, primeiro, o cara não tem como supor, né? Não é porque ele ensina linguagem analítica, né, e que ele sabe demonstrar, né, ali o argumento ontológico, modal de Gödel, etc., que ele tenha entendido todo o contexto do debate. Por quê? Porque se ele não conhece Kant, se ele não conhece o problema da antinomia da razão, se ele não conhece fenomenologia, ele não conhece Gödel, tá? Não conhece. Essa é a questão. Então, nesse ponto em específico, eu reitero, não baixo minha cabeça para qualquer suposta autoridade que vocês acham que Tibúrcio ou ele tenham. Me desculpe e encerro o assunto. Viva Cristo Rei!